Quando eu me casei com a minha esposa, a Beatriz, em dezembro de 2018, nós viajamos de lua de mel para a Itália. E foi uma experiência muito interessante. Nós fomos para Roma e para Florença. Em Florença, eu conheci a famosa estátua de Davi de Michelangelo, que é o artista famoso do Renascimento. E eu lembro que aquela escultura me impressionou de uma forma gigantesca pela sua beleza, pela sua perfeição nas formas, pelo seu realismo, né? Pela forma que era esculpida a musculatura, as veias do corpo, tudo era perfeitamente colocado e uma beleza sem igual. E tudo aquilo foi feito apenas numa pedra de mármore, um bloco de mármore gigantesco em que foi esculpido. Mas calma que isso aqui não é um vídeo sobre o Renascimento ou sobre Michelangelo. Você vai entender por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a sua vida de concurseiro. Eu lembro que a principal ideia que me emocionou ao ver aquela escultura é que o Michelangelo fez aquilo sem nenhuma tecnologia à disposição dele. Ele simplesmente tinha um bloco de mármore na frente dele, um martelo, muito esforço contínuo e muito trabalho duro, e, é claro, associado ao talento, que foi o que levou ele a fazer aquelas obras de arte magníficas, não só a escultura, como também outras pinturas que ele fez, afrescos, enfim. Vou deixar o link aí na descrição, quem tiver mais curiosidade de entender o que Michelangelo fez, porque realmente é impressionante. E foi nesse contexto que eu entendi que as melhores obras que nós fazemos, as melhores conquistas que nós temos, elas são fruto de um trabalho contínuo e de um esforço. E eu também refleti para fazer esse vídeo aqui sobre o seguinte, que hoje a gente tem infinitamente mais recursos do que Michelangelo tinha lá atrás para fazer aquela escultura do Davi, mas curiosamente, hoje a gente está cada vez com menos foco, mais disperso e mais preguiçoso, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra. Hoje, os meios de comunicação, eles facilitaram demais as coisas pra gente. E pensando nesse contexto do concurso público, né, hoje quem quiser estudar para o concurso público tem milhares de materiais na internet disponível. Nós temos PDFs, as leis que caem em concurso público, elas estão todas em domínio público na internet. Nós temos cursos preparatórios, temos materiais, vídeos gratuitos aqui mesmo no YouTube, e nós temos muito material à nossa disposição. E quem quer estudar hoje em dia tem meios para isso, mesmo que você não possa, por exemplo, pagar um cursinho, como eu falei. Temos muitos materiais gratuitos na internet hoje em dia que nos ajudam a estudar, e basta, digamos assim, uma disposição para você estudar e para aprender. Então, de certa forma, nunca foi tão fácil a gente estudar e o conhecimento está todo à nossa disposição, mas curiosamente nunca foi tão difícil estudar. Por quê? Porque o mesmo celular que mostra, por exemplo, uma aula de direito administrativo, que mostra uma aula de orçamento público, ele mostra, por exemplo, os Reels do Instagram, as distrações que nós temos o tempo todo, os prazeres à nossa disposição. Então, os mesmos meios que entregam conteúdo de qualidade para você, os mesmos meios de comunicação podem entregar uma série de distrações que te tiram do que realmente importa. Então tudo isso acaba tirando o nosso foco. E por que tira o nosso foco? Porque a inclinação natural do ser humano é os prazeres e o prazer imediato. E aí que está o problema. O estudo exige o oposto, exige algumas renúncias e exige trabalho duro. Então aqui que está o grande problema. O estudo, ele exige uma certa renúncia, porque para ler, para entender, para memorizar o que você precisa para passar em uma prova, você precisa ter foco e renunciar a algumas coisas, algumas distrações, a maioria das distrações, né? Você precisa renunciar. Então você precisa abrir mão de alguma coisa agora para poder colher o fruto da aprovação no concurso público. Então, por exemplo, se você quer melhorar a sua atenção, você vai ter que treinar, praticar. Se você quer ter mais memória, vai ter que treinar a sua memória. Então, em última instância, você também não está só tentando passar em um concurso, você está construindo um hábito de estudo que é um hábito intelectual. E o hábito intelectual, ele exige que você renuncie a alguns prazeres imediatos para você ter êxito
naquilo que você quer fazer. E aqui entra um outro aspecto interessante, que é o aspecto do tempo. Uma coisa que me admirava também naquela escultura do Davi de Michelangelo é o tempo que o Michelangelo gastou para fazer aquilo, que provavelmente ali foi algo em torno de 2 anos. Imagina você empreender um trabalho de 2 anos para montar uma escultura daquela. E podemos fazer um paralelo também, né, com o estudo do concurso público, porque tem gente que realmente começa a ter êxito e aprovações depois de 2 anos de estudo. Então, por que a gente admira, né, aquela escultura do Davi ou qualquer outra obra de arte? Porque leva muito tempo e muito tempo de dedicação séria para ser construído aquilo, e a gente só vê o resultado final, mas aquela pessoa que construiu aquilo sabe o esforço que foi empreendido naquilo para poder terminar. E aqui que está um ponto-chave. Por que que muitos desistem? Porque simplesmente não estão dispostos a utilizar o tempo a seu favor e porque não estão dispostos a trabalhar com os resultados em médio ou longo prazo, porque aquilo ali causa uma impaciência na pessoa de fato, e a pessoa quer o resultado naquele momento, agora, logo ali em 1, 2 meses, 3 meses. E isso é vendido muito na internet. Os atalhos, as coisas que você pode fazer para passar na frente dos outros, mas uma construção verdadeira de conteúdo, de memorização, de repertório de prova, quando a gente está falando de concurso público, ele vai levar um tempo, não tem jeito. O trabalho vai ser de médio prazo, de longo prazo. E o estudo que eu falo aqui, nós podemos levar em consideração como o estudo como um todo. Não é só a questão do concurso público. Eu estou falando aqui de estudo como um hábito mesmo humano. É claro que a gente aqui fala muito do estudo para concurso, para nós passarmos nas provas, mas o estudo ele vai ser uma ferramenta para tudo na sua vida. Então, uma coisa que você pode colher muito bem aqui nessa vida de concurseiro é construir esse hábito de estudo para você levar ele para o resto da sua vida, seja para você melhorar profissionalmente, seja para você empreender em outra área que você queira empreender. Como conclusão e arremate de tudo que eu estou falando aqui, o que a gente pode pensar? Nunca foi tão fácil estudar, está tudo à nossa disposição, mas nunca foi tão difícil estudar porque a gente tem muitos prazeres e muitas distrações à nossa disposição. E qual é o resultado final de tudo isso? O resultado final é que só depende de você. Se você tem acesso aos meios de comunicação, se você tem acesso à internet minimamente, só falta de fato uma decisão séria de você empreender esse esforço, empreender esse trabalho duro, contínuo, de dedicação, que vai dar fruto em médio e longo prazo. Então, o meu conselho é que você não viva esperando por aí o atalho final ou a dica que vai fazer você passar numa prova de concurso em 1 semana, em 1 mês, em 2 meses, mas você tem que saber que o trabalho vai ser duro, mas vai ser recompensado. O Michelangelo construiu aquela escultura do Davi com o que ele tinha, um bloco de mármore e talento e esforço, e você tem muitos meios à sua disposição para colocar esse talento que você tem, que é o seu cérebro, e colocar ele para trabalhar, e ele vai dar resultado e vai dar fruto para você, e você vai melhorar cada vez mais a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal Entre Provas e Páginas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos.